dia a todos. Talvez um pouco mais de um mês, o Rodrigo escreveu uma mensagem, um e-mail a alguns pastores pedindo ajuda, porque a pessoa que estava acertada de vir ensinar sobre ansiedade, por alguma razão não poderia estar. E fiquei quietinho na hora e lembrei posteriormente, perguntei para alguns meus colegas se algum deles tinha se voluntariado, ele disse não, mas eu sabia que um dos nossos pastores esteve desenvolvendo bastante sobre ansiedade. E aí eu escrevi mais umas semanas à frente para o Rodrigo, com uma cópia para o Wagner. Eu falei assim, e aí, Rodrigo, você ainda tem alguma necessidade? Eu estava pensando no Wagner. E ele falou assim, ainda tenho necessidade. Aí tentei encorajar o Wagner falou, Fernando, viajo dia 30. Dia 31 eu estou na Inglaterra. Esperei mais algumas semanas quietinho, perguntei para o Rodrigo. Ele falou, continuo com a necessidade. Eu falei para ele, escuta, eu desenvolvi esse assunto alguns anos atrás, uma conferência que a gente teve, mas, na verdade, eu gostaria de falar sobre um outro assunto. Ele falou, Fernando, tem que ser sobre esse assunto. Eu falei, bom, a necessidade está aí, o tempo está chegando. Já desenvolvi o assunto, vamos aceitar isso aí. E aceitei, aí fui nos meus arquivos, eu peguei o material e percebi que o que eu tinha desenvolvido não era sobre ansiedade, era sobre amargura. Então, aí eu comecei a experimentar a minha própria ansiedade. Então, também ajudo você a parametrar as suas expectativas. Você está ouvindo aqui o substituto do substituto daquele que vinha falar hoje aqui, né? Nós podemos pensar em termos de ansiedade e, pensando em termos de Brasil, nós podemos falar sobre isso com uma certa autoridade, nós brasileiros. Agora, em março, saiu um relatório da ONU, classificando o Brasil como o país mais ansioso do mundo. 9,3% da população brasileira sofre de ansiedade. Alguns jornalistas, outros profissionais, têm se debruçado sobre essa questão e perguntado e considerado qual a razão disso. Posso imaginar que a nossa vida corrida tem as suas contribuições sobre isso? Em alguns países, deu a hora de acabar o trabalho, a pessoa simplesmente deixa o lápis cair, a caneta cair, vai embora. No Brasil, a gente está batalhando para tentar sobreviver, para ter um emprego, etc. Mas, a bem da verdade, a gente percebe ansiedade em todas as esferas da vida. As crianças, elas vivem suas tensões por causa de ansiedade. Terças-feiras à noite, foi o caso de ontem, é comum, enquanto meu genro não chegou e minha filha foi para uma pós-graduação, eu fico com a netinha de 4 anos. E aí teve um momento que ligou a televisão e começou a aparecer alguns desenhos, propaganda de desenho. E ela está dizendo, eu preciso disso. Ela, na visão dela, por razões que forem, ela, eu diria, está ansiosa para conseguir aquilo. Mas ela vai passar pela infância, vai chegar na adolescência, e adolescentes precisam ser aprovados, precisam ser acolhidos, precisam ser amados pelos demais colegas. Mas, na sequência, tem o desafio, imagina, de entrar na faculdade no Brasil. A ansiedade pelo vestibular que está aí, e você está disputando aquela vaga com centenas de pessoas. Você consegue entrar na faculdade, e quando eu ouço falar de alguns rapazes ou garotas que estudam na faculdade, eles dizem assim, é mais difícil sair da faculdade do que entrar nela. E aí a ansiedade para dar conta do desafio de vencer a faculdade. E vai acabando a faculdade, e aí vem a ansiedade para achar um lugar no mercado de trabalho.
No nosso ambiente, na igreja hoje, nós temos 30 desempregados que a gente identifica. Essa moçada que está saindo da faculdade sai numa fase que, de novo, a ansiedade está ali, mas consegue o emprego, tem que dar conta das exigências, casa. Tem as enfermidades de casa. Essa época assim do ano, né? Uma maravilha para a criança pegar todo tipo de gripe, refluxo, etc. E aí você fica ansioso por causa de saúde. Fica ansioso por causa de violência e insegurança. Como é que a gente sobrevive diante disso? Eu diria que nós podemos até olhar para essa chamada pirâmide de Maslow e ver que existem níveis em que, na medida em que a gente se torna confortável, a gente passa a se preocupar com outra coisa. Em primeiro lugar, você está preocupado somente com as questões fisiológicas. Eu tenho que comer. Tem casaco para os filhos. Mas uma vez que já teve os recursos, já alcançou isso, você passa para um outro tipo de preocupação e a segurança. Nós somos um país em que, se não estou enganado, no ano passado nós tivemos 59 mil assassinatos. Temos cerca de 50 mil mortes no trânsito por ano. Nós vivemos uma verdadeira insegurança. Quando você pensa no que está acontecendo no país, que segurança, que qualidade de vida nós podemos ter? Curiosamente, estávamos conversando ontem, 6 famílias da igreja estão indo para países diferentes, em outros lugares, porque perderam a expectativa, perderam a confiança da possibilidade de ter uma vida de qualidade no nosso país. E aí você tem segurança, expectativas sociais, expectativas de estima, autorrealização. Ou seja, em etapas nós vamos apresentando nossa ansiedade por aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Sejam elas por questões que são supridas, sejam elas em fases da vida, o fato é que a ansiedade está presente, como diz a ONU, 9,3% da população brasileira está sofrendo de ansiedade. Ganhamos o título de campeão. Eu diria que a gente precisa de considerar e trabalhar aqui o que está acontecendo. Nós estamos vivendo, eu acredito, quase no finalzinho de uma era que começou na década de 80, e não estou falando do Brasil, eu estou falando aqui da perspectiva que a sociedade tem de ansiedade. No final da década de 80, psiquiatras entenderam e definiram que a ansiedade é uma doença. E que, para abordar essa questão de doença, nós precisamos tratar. Então, isso é da responsabilidade de médicos e de remédios que precisam ser produzidos. No final da década de 80, a indústria farmacêutica, produzindo medicamentos que causavam esse bem-estar para doenças de ordem psiquiátrica que hoje são questionadas se são doenças efetivamente, os laboratórios farmacêuticos faturavam naquela época 800 milhões de dólares com medicamento para esse tipo de doença. Hoje, esses laboratórios estão faturando 40 bilhões de dólares. Ou seja, virou um grande negócio produzir medicamento para trabalhar com, por exemplo, ansiedade como sendo uma doença. Do ano 2000 para cá, isso tem sido questionado e a indústria farmacêutica tem sido acusada de usar de uma oportunidade para entrar com alguma coisa que simplesmente trabalha com um mal-estar que não é uma doença, como se fosse uma doença.
Aqueles que se levantaram contra e começaram a acusar dentro do ambiente da psiquiatria mesmo, lógico que enfrentaram uma oposição tremenda. Até que mais recentemente, e é para isso que eu coloquei esse texto aqui, desde 2010, novos estudos confirmaram suas pesquisas, essas pesquisas de que essas coisas não são doenças e que esses remédios não ajudam. Entre eles, os trabalhos dos psiquiatras que aí estão, e o fato de a prestigiada revista científica British Journal of Psychiatry já assumir que é preciso repensar o uso de medicamentos. Os comprimidos podem servir para esconder o mal-estar, para esconder a angústia, mas não são curativos, não produzem um estado de felicidade. E aqui eu acrescentaria as minhas palavras. Eles servem para maquiar, mas escondem a causa que provoca o mal-estar da ansiedade. O que efetivamente é ansiedade? Quais são os fatores que levam à ansiedade? Meus irmãos, sem sombra de dúvida, a ansiedade é um problema moderno. Eu não vou chamar aqui de doença. Mas está longe de ser um problema que é particular da modernidade ou da pós-modernidade. Quando nós abrimos nossas Bíblias e lemos os Salmos, escritos há aproximadamente 3.000 anos, nós vamos encontrar ali que o salmista lida com ansiedade. E quando a gente vem para o Novo Testamento, há cerca de 1.000 anos, 2.000 anos, nós vamos encontrar Paulo, Pedro e o próprio Senhor Jesus tratando sobre a questão de ansiedade. Entretanto, o que eu mais percebo é que dentro da igreja brasileira, pastores têm se alegrado com a possibilidade de terceirizar os casos de ansiedade, seja para psiquiatras ou seja para psicólogos. Tem sido cômodo e confortável a comunidade evangélica brasileira passar esse assunto para quem compete, no caso, para o psiquiatra e para o psicólogo. Quando nós encontramos salmos sobre isso, o Senhor Jesus falando sobre isso, Paulo falando sobre isso, Pedro falando sobre isso, e ainda que ele não cite a palavra, Tiago, eu diria, considera o mesmo assunto. Então nós vivemos um problema hoje, e falando com pastores, eu creio, estamos falando também com pessoas que têm alguma participação nessa responsabilidade, é que nós temos delegado para demais pessoas a tarefa de cuidar dessa questão de ansiedade. Então eu gostaria de dividir minha fala a partir de agora de duas formas. A primeira delas é a gente entender qual é a raiz do problema da ansiedade. Pelo menos essa é a perspectiva que eu tenho olhando para esses textos das Escrituras. E a segunda abordagem que eu quero fazer com vocês é como é que se trata isso? E aí vou compartilhar algumas experiências na abordagem de aconselhamento bíblico. Em primeiro lugar, identificando a raiz do problema, você pode se lembrar com segurança e com facilidade da belíssima passagem, a maneira como o Senhor Jesus escreve lá, lembra disso? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais, muito mais do que as aves? Essa passagem é uma passagem belíssima. Ela é inspiradora. Eu não sei quantos de vocês já leram esse livrinho, Mais que Passarinhos. Eu li esse livro há muitos anos. É uma leitura gostosa. Ela é inspirativa. Ela nos estimula a confiar.
Entretanto, eu acredito que a abordagem do livro, que estou longe de querer rasgá-lo, eu sugiro que você use esse livro. Mas a minha maneira de olhar para esse livro é que ele é muito superficial no tratar a questão. Ele trata mais com nossas emoções do que propriamente com o problema em si. Então, eu gostaria que nós fôssemos além desse livro e além desses 2 versículos do Senhor Jesus, para entendermos qual é a base, o que está na raiz do problema da ansiedade. Quando eu estou dizendo isso, longe de mim ter a pretensão de dizer que eu estou querendo ir além do Senhor Jesus. Eu estou querendo ir além desses 2 versículos. O que eu quero dizer com isso? Lembra da famosa história? Texto fora do contexto se torna pretexto. Quando você olha o texto bíblico fora do seu contexto, você tira do texto a sua noção, o seu sentido, a sua mensagem. E quando a gente pega aqui os versículos que foram mencionados agora, mais especificamente o versículo 25, veja que ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos. O por isso define que ansiedade começa antes do versículo 25. O problema da ansiedade não é simplesmente um sentimento que tem no nosso coração, que deve nos levar a, de alguma maneira, acalmar, aquietar o nosso coração diante de Deus. Não, existe alguma coisa para trás. É nesse aspecto que eu estou falando, além desses 2 versículos. Não é além do Senhor Jesus. Então, naturalmente, ao olharmos para esse versículo, quando ele nos diz por isso vos digo, ele está se reportando ao que ele disse antes. Nós precisamos olhar o que o Senhor Jesus estava dizendo antes, para entender em que ambiente é que está a ansiedade, como ela tem que ser tratada. Então vamos dar uma leitura ainda que rápida sobre esses versículos. Veja o que diz lá, versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Vejam, há aqui uma palavra clara: vocês não devem estar ajuntando tesouros na terra. A sociedade humana está extremamente preocupada com progresso econômico. Com ganhar mais, com investir mais, com render mais. Ele está dizendo assim, vocês, ele está falando para o povo dele, vocês não podem estar acumulando tesouro na terra. Veja, no versículo 20, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. O povo de Deus não pode estar concentrado em juntar dinheiro, em ganhar dinheiro. O povo de Deus tem que estar concentrado em juntar tesouros nos céus. Não tem traça, não tem ferrugem, que naquele tempo era uma ameaça para o dinheiro e hoje em dia ainda é para aqueles que escondem dinheiro, enterram dinheiro no quintal. Mas outras maneiras acabam com o recurso financeiro. É a inflação, é o governo. Até agora nós tivemos tantos escândalos aí que levaram o país a uma pobreza, e agora se anuncia, e foi anunciado hoje no UOL, que o Palocci está em vias de fazer a sua delação premiada. E ele está colocando o quê? O que ele quer delatar? O sistema bancário. Então, se enquanto outros quebraram empreiteiras, agora vai começar a quebradeira no ambiente bancário. Vai mexer com o que essa sociedade tanto valoriza. E Deus está dizendo, não coloca seu dinheiro aí, não faz tesouro nesse mundo.
E aí ele diz assim no versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se você dá grande valor para as riquezas desse mundo, seu coração vai para lá. Se você coloca e dá grande valor às coisas de Deus, da eternidade, dos céus, o seu coração vai para lá. Onde está o seu tesouro, lá estará o teu coração. Eu entendo aqui, não é que você acaba construindo tesouro onde o seu coração está, não. Onde você investe sua vida, seu coração vai. E aí ele diz no versículo 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Onde é que você está focando? Qual é o foco da sua vida? Se o foco da sua vida são nos valores desse mundo, na riqueza desse mundo, seus olhos estão em trevas e o seu ser todo vai padecer. Se os teus olhos forem luminosos, ou seja, se eles têm uma perspectiva da eternidade, se eles estão olhando conforme os interesses e valores da eternidade, o seu corpo vai ter os privilégios disso. E então ele diz assim, no versículo imediatamente anterior a ele dizer sobre ansiedade, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ele está colocando, imediatamente antes de falar sobre ansiedade, um coração que está entre buscar os valores e riquezas desse mundo ou os valores e riquezas do reino de Deus. E quando alguém está tentando conciliar essas duas coisas, essa pessoa é uma pessoa dividida. Implica em ela ser preocupada. Não que seja de grande valor para nós a compreensão, mas eu acho que no mínimo uma curiosidade, que a palavra ansiedade no grego, merina, significa mente dividida. Nossa palavra em português, preocupação, é ocupado antes da hora. O fato aqui que precede a questão da ansiedade, ele está considerando aqui pessoas que estão entre valores diferentes. Os olhos olham para cá ou para lá, ou para lá ou para cá, e o Senhor Jesus diz categórico, isso aqui não dá para conciliar. Ou você serve a Deus, ou você serve a riqueza. Ou você serve a Deus e os seus valores, ou você serve a riqueza, a divindade que está por trás dessa riqueza. Você serve aos interesses desse mundo e seu líder. Não dá para conciliar essas duas coisas. Então, nesse contexto, ele diz, não anda ansioso. Dessa forma, eu definiria aqui que a ansiedade é o resultado do foco pessoal, estar na própria vida, falta o verbo aqui, conforme os valores do mundo que está em trevas, levando a mente a permanecer sob a influência dessas trevas, devotando-se assim à idolatria satânica, o que afeta o bem-estar de todo o ser. Se eu estou, de fato, preocupado com os valores desse mundo, sejam eles quais forem, a riqueza, o dinheiro, me concede uma série desses valores. Então vejam, eu estou apontando na direção que
na raiz do problema da ansiedade tem um problema de idolatria. Vamos avançar um pouquinho. Quero olhar com vocês também para Pedro. Veja, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, diz, lançando sobre ele, desculpa, não é capítulo 3, aqui é capítulo 5. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora, é bacana de novo o texto. Eu tenho que lançar sobre ele toda a ansiedade, porque ele cuida de nós, mas o que veio antes? Olha o que diz o versículo 6, então. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Antes de ele falar sobre lançar sobre ele a ansiedade, ele está dizendo que nós temos que nos humilhar e nos colocar diante de Deus e esperar somente de Deus. E no tempo oportuno, a exaltação. Vamos lá. Por que eu estou ansioso para passar na faculdade? Para glorificar o nome de Deus? Ou para me garantir? Por que eu estou ansioso que eu tenho que pregar bem aquele sermão? É para comunicar bem a verdade de Deus? Ou para ter a aprovação das pessoas? Por que eu tenho que ganhar mais dinheiro? É para poder investir mais em missões? Ou é para melhorar as minhas condições de vida? Interessante, veja. Ele fala para não ficar ansioso, mas antes ele falou para você se humilhar. E a questão da sua exaltação, deixar nas mãos de Deus. A seguir, no versículo 8, então, ele vai dizer: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. É interessante para mim, porque ele fala sobre a humilhação e a sujeição a Deus, fala sobre lançar a ansiedade e resistir ao diabo. Essas coisas estão relacionadas. Quando é que eu resisto ao diabo? Eu não resisto ao diabo quando eu dou uma ordem e decreto em nome de Jesus. Eu resisto ao diabo quando eu me submeto a Deus. Eu não aceito as suas propostas. Não aceito suas sugestões. Não aceito a sua agenda. Eu resisto a isso, eu não quero. Eu vou obedecer o que meu Deus quer para mim. Agora, se eu estou nesse meio, querendo a minha exaltação, cuidar de mim mesmo, e não de cuidar das coisas de Deus, o que vai acontecer é ansiedade. Vamos lá, passando por Pedro, vamos dar uma passadinha, voltar em Tiago, e vamos em Tiago. Vejam, Tiago não vai usar a palavra ansiedade, mas ele trata o assunto. Ele mexe somente na base do assunto. Veja, olha o que ele diz, Tiago, capítulo 4, versículo 4. Desculpa, quero trazer essa definição aqui que estava esquecendo. Então, de novo, ansiedade reflete um coração orgulhoso que não se submete a Deus e que busca os interesses da própria vida, que são os mesmos do diabo. Tiago, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Veja, essa afeição e essa afinidade com os valores do mundo, isso nos coloca em inimizade com Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós.
Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Alguém que está em busca de satisfazer a si mesmo, com os valores que não são os valores de Deus, está se colocando na condição de inimigo de Deus. E ele diz: escuta, você é um arrogante, você tem que se humilhar, porque se você não se humilhar, eu diria, se o foco da sua vida é você mesmo, Deus está resistindo a você. Se você tem uma postura humilde, de sujeição a Deus, Deus derrama a sua graça. E ele diz então no versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, a ele, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Alguém pode ter efetivamente o ânimo dobre. A ideia de ter uma mente dividida, uma psique dividida. Eu estou interessado nas coisas de Deus ou estou interessado em mim mesmo? Nas minhas coisas ou nas coisas de Deus? A seguir, versículos 9 e 10, ele vai dizer: vocês têm que chorar sobre isso, vocês devem se humilhar sobre isso. Com isso eu quero trazer novas duas definições sobre ansiedade que eu percebo olhando esses textos. O coração orgulhoso é cúmplice do diabo com suas intenções e valores. O que é um apartar-se de Deus e ficar por conta própria e do diabo. O filho de Deus que tem um coração dividido entre viver para Deus ou para si mesmo, um falso Deus, poderá manifestar a ansiedade. Então a ansiedade é o resultado de eu estar em busca dos valores, da agenda, que não vem de Deus. O Maslow ilustra bem o que o homem comum faz. Agora, se nós fomos chamados para ser um povo distinto, com valores distintos, interesses distintos, um modelo de vida diferente, eu começo a questionar. Eu preciso comer. Diz que, em certa ocasião, um empreiteiro chegou para Tertuliano, pai da igreja, e perguntou para ele o seguinte: olha, eu não tenho serviço. O único serviço que eu encontrei é o serviço para construir um templo pagão. E Tertuliano falou para ele: você não faça isso. E ele argumentou com Tertuliano: mas Tertuliano, eu preciso viver. E dizem que a resposta de Tertuliano foi: precisa? O que nós precisamos? Não estamos preocupados com comer ou preocupados com comer mais. Eu estou preocupado, eu preciso me dar bem. As pessoas podem estar preocupadas com comida, de um certo aspecto, outra pode estar preocupada com passar bem na faculdade. Eu sei que existem, julgar pelo meu olhar aqui por cima, chego a pensar que eu sou o segundo mais velho aqui. Pode ser que... Hein? Então, acho que eu só estou perdendo para o Marcílio. Eu estou com 61 anos, quase 62. Quantos de vocês aqui têm mais do que eu? Só o Marcílio mesmo? Ok. 80. Também não precisava ser muito mais assim, né? Sabe, os anos vão passando, Os problemas de saúde vão aparecendo com muito mais incidência. Na segunda-feira, agora, um dos colegas meus de ministério trabalha lá em Belém.
parar no hospital. Suspeita de problemas cardíacos, ainda está no hospital em São Paulo. Ontem eu ouvi de um outro colega aqui de Atibaia, que também está com problemas cardíacos. Estou esperando notícia de alguém na quarta-feira, porque está sendo um por dia nessa semana. Quando eu tinha 20 anos, essas coisas não aconteciam. E sabe, enfermidade, alguma coisa que tem estado presente cada vez mais com os anos se passando. Eu lembro, tempos atrás, eu estava com alguns sintomas que aparentemente era coração. Dormindo, de repente me sentia como se eu tivesse levado um soco no peito. Acordava, o que é aquilo? Eu falei assim, nossa, do jeito que eu acordava, o susto que eu levava, minha esposa também acordava, o que está acontecendo e tal, media a pulsação normal, deitava de novo, daqui a pouco, era como um soco no peito. E aí começamos a investigar, demorou para descobrir que era esofagite, era o esôfago que tinha um espasmo. Mas eu lembro numa daquelas madrugadas, eu acordei, minha esposa acordou, e eu perguntei para ela assim, você está preocupada comigo? Ela falou, não. Aí eu fiquei preocupado, né? E eu perguntei para ela, por que não? Ela falou assim, se Deus não tem mais nada para você nessa vida, para que ficar? Sabe, essa perspectiva, eu queria que você soubesse, eu vivo muito bem com a minha esposa, hein? Se ficou alguma dúvida, deixa eu sanar aqui, né? Você vai, descobre um resultado de exame ruim. Vladimir, pouco tempo, poucos meses atrás, foi fazer um exame lá. Ergométrico. No meio do ergométrico, procura seu cardiologista. Eu fiz o mesmo médico, alguns tempos, semanas depois dele, o cara ficou quase a mesma coisa. Procura seu médico. Você corre? Corro. Ele falou, para. Começa a tomar um remédio. Quando é que você vai voltar no seu médico? Eu falei, vou voltar em abril. Eu falei, não, volta logo. Isso é parte da vida. Mas, qual a nossa postura em relação às notícias ruins sobre a nossa saúde? Se Deus é, como diz o Salmo 16, a porção da nossa vida, o que mais eu tenho que levar desse mundo? Um colega meu estava andando, em certa ocasião, com o Dr. Shed. O Dr. Shed pode falar o nome, porque... Mas se eu citar o outro nome, vai ser maledicência. Mas um colega meu estava andando na Rubem Berta, em São Paulo, com o Dr. Shed, ele dirigindo o carro, o Dr. Shed do lado, e esse camarada, que era temperamental, explosivo, levou uma fechada e já estourou na hora. E o Dr. Shed, do lado, tranquilo. Ele ficou incomodado, ele tão irritado e bravo, e o Dr. Shed tão tranquilo. Aí ele achou necessidade de justificar a reação dele. Ele falou assim, Dr. Shed, podia ter batido no carro, estragado o carro. O Dr. Shed virou para ele e falou assim, fulano, de quem é o carro? Aí ele falou assim, mas podíamos ter capotado e perdido a vida. O Dr. Shed falou, de quem é a sua vida? De quem é seu carro? Você está ansioso porque aconteceu alguma coisa? Porque pode acontecer alguma coisa com o seu carro? Você está preocupado de ter aprovação? E de quem tem aprovação? Eu sei que estou me dirigindo a pastores, mas eu estou falando para vocês e o público de vocês. Por que esses adolescentes estão tão ansiosos? Por ter aprovação dos colegas, por ser amado dos colegas? Porque lá na base tem um ego. Um ego que está preocupado com o quê? Comer, vestir, dinheiro, se dar bem. Sabe o que isso significa? Essa pessoa só está pensando nela mesma. E aí ela fica ansiosa. Não é à toa que quando a gente pega essas passagens aqui de Jesus, nós vamos ver o quê? Não acumulem
para vocês. O ansioso está pensando nele. Nele se dar bem, nele alcançar isso, nele alcançar aquilo. Nele ser aprovado pelo exame médico. Veja, versículo 20. Mas acumulem para vocês tesouros. O que você quer para você? Isso aqui está no ambiente da ansiedade. No versículo 25 ele diz, portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. Fugindo um pouco de Mateus, do Sermão da Montanha. Lembra que o Senhor diz, quem acha a sua própria vida, perdê-la. O ansioso está basicamente preocupado com o seu próprio bem-estar. E se ele conseguir se salvar passando no vestibular, sendo aprovado na faculdade, tendo emprego dos sonhos, viver bem financeiramente, se ele conseguir isso tudo, livre de ansiedade, ele perdeu a vida dele. Porque a razão da vida humana não é a própria vida. Não é se dar bem. Não é ser aprovado. Então isso me leva, ou nos leva, ao segundo ponto. Como é que nós vamos tratar da ansiedade? E aqui eu quero destacar com vocês o que eu creio que deve ser feito no trato da ansiedade, o que eu tenho aplicado com as pessoas que têm me procurado por esse assunto. Sei que alguns de vocês estão preocupados com anotar, aprecio isso, porém, caso queiram, todas as minhas anotações estão disponíveis para vocês usarem como quiserem. Foi só solicitar para o Rodrigo, eu posso passar para ele, passo para todo mundo, caso queira, ou para quem quiser. Então a questão é como tratar a ansiedade. Eu quero considerar com vocês, então, alguns passos objetivos de como tratar com a ansiedade, seja sua, seja de outros. O primeiro ponto que eu quero considerar aqui com você é que é necessário reconhecer a ansiedade como um sinal de pecado. Tem pecado envolvido que leva à ansiedade. Vejam, em Isaías capítulo 5, versículo 20, diz: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Quando eu olho para o contexto de ansiedade e percebo a sua relação com idolatria, com focar nesse mundo, com amor e afinidade pelos valores desse mundo, com o próprio diabo que está por trás, eu tenho que olhar para a ansiedade, não é um problema que simplesmente toma um remédio e resolve, porque não resolve. A conclusão da pesquisa da ciência hoje é que isso não é uma enfermidade, e remédio não trata. Isso aqui é um problema de base espiritual. Não adianta ficar chamando de outro nome, buscando um nome alternativo. Ansiedade está relacionado com pecado, cumplicidade com o diabo. Lembra quando João diz em 1 João, ele diz, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Você pode dizer, se disser, a minha ansiedade não afeta o meu relacionamento com Deus. Mentira. Mentira. O ansioso não está confiando em Deus. O ansioso não está nem tampouco focando no que são os interesses de Deus. Próximo versículo. Versículo 8, ele diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Negar o fato de que você é pecador e a ansiedade é uma evidência disso. Você está só se enganando.
Quando eu estou ansioso porque meu coração está deixando o Senhor por interesses que não são os dele. No versículo 9, então, ele diz, no versículo aqui, ele diz, se dissermos que não temos pecado, acho que deixei vocês no passo atrás, né? No versículo 10 ele diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que nós temos que fazer? Eu diria, se confessar o pecado, nós precisamos reconhecer isso. Ansiedade é pecado. Por que você está preocupado? Com você mesmo. Com os valores desse mundo. Você está flertando, está adulterando com esse mundo. Então nós precisamos entender, na raiz do problema da ansiedade, a base disso aqui, é um coração idólatra. E essa idolatria precisa ser tratada como tal. Quando eu digo idólatra, pode ser o ídolo que está lá, é você mesmo. É você que tem que se dar bem. A segunda ação que eu diria que a gente tem que levar as pessoas para serem curadas de ansiedade é levar as pessoas a decidirem serem servas de Deus. Consagrarem-se a Deus. Lembra que nós vimos no versículo 24? Ninguém pode servir a dois senhores. É nesse ambiente que tem o versículo famoso, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que tem que ser a busca de cada um de nós? O reino de Deus e a justiça dele. Os interesses de Deus, é ele que reina. E os padrões de Deus. Reproduzir na nossa vida os valores de Deus. À medida em que eu estou fazendo isso, eu estou definindo quem é o rei da minha vida. Vamos lá. Eu estou buscando o reino de Deus, a justiça de Deus. É de Deus, não é a minha. A questão do comer, do vestir e da grana, isso está na mão dele. Isso é ocupação dele, não é sua. Trazendo para o nosso mundo. Eu não estou querendo fazer apologia aqui da antipatia e nem do mau serviço. Mas nós não podemos lidar com as nossas ovelhas com a expectativa de ser aprovada por elas. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é ser aprovado por Deus. Eu não estou querendo dizer com isso que agora você faz qualquer sermão, qualquer coisa serve. Não estou fazendo para vocês mesmo. Não é por aí. Você tem que fazer com excelência para agradar a Deus e tomar a Deus que você consiga comunicar muito bem essa verdade. Mas não é para ter a aprovação, não é para ter a nota. Teve uma época até estranha na igreja que de vez em quando, não foram talvez um ou 2 meses, eu recebi assim um bilhetinho assim. Sermão nota 8. Na outra semana, nota tal. Eu já desconfiava, eu nunca fui conferir, eu nunca liguei para aquilo. Mas era um homem que estava com um problema de esquizofrenia. Nós não estamos na frente da igreja para receber nota. Não dessas pessoas, mas de Deus. Gente, isso não é a justificativa para sermos antipáticos. Nós temos que tratar todo mundo com gentileza, com amor, com humildade. Mas o nosso cliente não são essas pessoas.
Mas se eu fizer isso, o que vai acontecer comigo? Se você fizer isso e está de acordo com o que Deus quer e a justiça dele, é melhor que você morra fazendo isso do que você preserve você mesmo e não faça o que Deus quer. Então, quando eu estou tratando com uma pessoa ansiosa, nós temos que levar essa pessoa a pensar: de quem é a sua vida? Para que é a sua vida? O que você espera da vida? Você tem que se dedicar ao Senhor. Deixa o Senhor resolver o que Ele vai fazer com a sua vida. Terceira consideração que eu quero fazer com vocês é que, além de reconhecer o pecado e decidir servir a Deus, você tem que levar essa pessoa que está na condição de ansiedade a passar por um processo de mudança de mentalidade. Veja, voltamos para Mateus capítulo 6. Veja o versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? E aí ele diz no versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. A preocupação, seja ela com comer, beber, vestir, passar no vestibular, etc. e tal, isso aqui é típico de gentio. É típico de quem não tem uma relação correta com Deus. Então, essa mente que está tão focada nessas aprovações, no se dar bem, os valores deles são os valores comuns da sociedade. Essa pessoa pode dizer assim: mas todo mundo tem essa preocupação. É todo mundo que é gentio. O povo de Deus tem que ter uma postura diferente. Veja, eu quero olhar com você para o versículo 26. Veja lá, versículo 26 diz assim: observai as aves do céu. O verbo observai aqui, em blepo, significa olhar, pensar seriamente sobre. Para tratar da questão da ansiedade, o Senhor Jesus está dizendo assim: pense seriamente sobre. Eu creio que o Senhor está ensinando aquelas pessoas a mudarem a sua mentalidade. No versículo a seguir, o versículo 28 diz assim: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios. O verbo catamanthano pode ser traduzido com observar bem, notar, aprender. Então, no processo de se livrar da ansiedade, é preciso mudar o padrão de pensamento. E é por isso que o Senhor Jesus nos chama a pensar bem sobre. É por isso que Ele nos chama a aprender. Eu me lembro, isso aconteceu comigo no passado, de olhar para a passagem de Efésios, de Paulo, que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, está muito longe para mim. Sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quantos de vocês, como eu, já tiveram a experiência de estar ansioso, de colocar diante de Deus, orar, etc., etc., e a paz não veio? Eu diria que essa paz só virá quando ela vier acompanhada do que vem no versículo 8. Quando ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
Não basta a ordem de orar, não basta só orar. A sua mente vai ter que ser transformada, a sua mentalidade precisa passar por uma mudança. Os seus valores têm que passar a ser os valores de Deus. De novo, sem que Tiago lance a palavra ansiedade, mas falando sobre a raiz do problema, veja no versículo 8, ele diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que é o coração, gente, no ambiente judaico? Era a mente. Não tinha nada a ver com emoção. Versículo 9: afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Entendo aqui, nós vamos passar por uma mentalidade, uma visão diferente. Aquilo que eu dava valor não tem valor. Aquilo que eu aprovava está reprovado. Nós precisamos levar as pessoas a um processo de mudança de mentalidade. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, você precisa levar as pessoas a estudarem, a aprenderem sobre o que as Escrituras ensinam sobre isso. A minha palavra mais comum quando eu sou procurado sobre ansiedade, nas últimas 3 semanas fui procurado por alguém sobre isso. A pessoa, eu pergunto: por que você quer aqui? Eu queria que você me ajudasse. E eu digo à pessoa: olha, o máximo que eu posso fazer com você é apontar o caminho. É você que tem que trilhar esse caminho. E se você não trilhar esse caminho, não vai sair dessa. Então eu quero levar a pessoa a refletir numa série de coisas. Já tratei da questão do pecado. Já tratei da consagração com Deus. Então essa pessoa tem que entender, refletir que a vida é muito mais do que comer, beber e se dar bem. Eu vou colocar essa pessoa para estudar o versículo 25 de Mateus 6. A vida não é só isso. Nós estamos aqui a serviço de Deus, para glorificar a Deus, para honrar a Deus. Eu quero levar essas pessoas também, nesse processo de mudança de mente, a observar os elementos naturais. Ver como Deus cuida dessas coisas. E lógico, se Ele cuida dessas coisas, Ele vai cuidar de você. Eu estou fortalecendo a consagração dela para Deus. Próximo. Considere que não pode alterar vários aspectos da vida. O texto vai dizer: você não pode aumentar um pouquinho a sua vida. Você não vai incumpridar a sua vida. Você não vai crescer um pouco mais. Você tem que entender que você tem limites. Alguém já disse, não sei se é possível confirmar esse número, 90% das nossas preocupações não acontecem. Que energia gasta! 90% não acontece. Próximo, levar a pessoa a aprender, a refletir, a rever o valor que o rebanho de Deus tem para ele. Vocês são mais que os pássaros. São mais do que o lírio. Essa pessoa tem que mudar sua mentalidade e focar na vontade do próprio Deus. E aí, por fim, confiar nos compromissos de Deus com esse povo. Deixe-me contar um caso. Chega uma senhora na minha sala, bonita, relativamente jovem, acho que tinha por volta de 35 anos, 3 filhos, 2 filhos na ocasião, rica, vem de uma família rica, da perspectiva econômica bem casada e também rica.
Ela chega na minha sala, chorando, abatida. Pergunto o que ela tem. E ela diz que ela não sabe por quê, mas ela está extremamente ansiosa e preocupada. Todas as coisas de segurança de vida que ela poderia ter, ela tinha. Eu levei essa senhora a estudar sobre o assunto. E eu falei para ela, eu só vou te dar o caminho, eu não vou te levar pelo caminho. E parte desse caminho, eu escolhi esse livro aqui, do John MacArthur. Eu disse o seguinte, você vai estudar nessa semana o capítulo 1. E na semana que vem você vem aqui, você vai me ensinar o capítulo 1. E foi o que aconteceu. Na semana seguinte, ela veio e me ensinou o capítulo 1. Perguntei como é que isso se choca com a sua visão. Diga-se de passagem, o MacArthur não considera essa questão de idolatria, ele não aborda, ele não volta no texto para tratar do assunto. Aí ela passou para mim, mostrou para ela como a palavra de Deus estava confrontando ela, o que ela tinha que mudar. Foi ótimo. Capítulo 2, volto na semana que vem. E assim fomos. No nosso terceiro ou quarto encontro, eu percebi que tinha uma mudança no rosto daquela senhora. A primeira ocasião que ela teve comigo, isso aqui estava muito profundo. Agora, aquele buraco no rosto estava preenchido. Segundo o rosto dela, irradiava alguma alegria. A propósito, eu esqueci de dizer, ela diz, eu faço terapia há 5 anos, eu tomo remédio. Eu não consigo sair disso. Então, naquele terceiro ou quarto encontro, ela chega, eu percebo a diferença no seu rosto e pergunto para ela, como é que você está se alimentando? Ela falou, por que você está perguntando isso? Eu falei, não, antes responde a sua pergunta, a minha pergunta. Ela disse, eu estou com fome o suficiente para me preocupar e estou tendo que segurar para comer. Eu falei, isso foi uma mudança agora? Só foi. Estava sem fome antes. E aí eu disse para ela, por que eu perguntei? Porque a face dela, que estava profunda, agora estava preenchida. Ela estava aprendendo com a palavra de Deus o que era um pecado e ela estava saindo desse buraco. Não sei exatamente, mas acho que esse caso tem uns 5 anos. Talvez umas 6 semanas atrás, ela me escreve no WhatsApp e diz, Fernando, eu estou com câncer. Falei, como é que você está? Um pouquinho preocupada. Você lembra dos nossos estudos? Vamos começar a rever os estudos? Algumas vezes tenho falado com ela. Ainda que seja por meio de mídia social, eu percebo que ela está bem. Meus irmãos, dá trabalho? Lógico que dá trabalho. Mas nós não podemos ficar terceirizando isso para quem não resolve. A questão de ansiedade é uma questão que pastores e líderes espirituais têm que ministrar. Eu mencionei lá atrás o Mais Que Passarinhos, menciono esse livro também. E se você tem acesso, um livro que eu acho que é interessante também ver, esse livro do Powlison, David Powlison, do CCEF, com área de aconselhamento. Esse livro ainda não está em português, mas como vários dos livros do CCEF têm sido publicados em português, acho que esse aqui vai chegar à sua vez. Um livreto pequeno, de 30 páginas, muito interessante sobre ansiedade também. Então, é isso que eu tinha a passar para vocês. Sei o que, Rodrigo, oro e termino.